Você já sentiu que, por mais que lute, algo invisível te puxa de volta? Como se existisse uma energia silenciosa que sufoca sua coragem, sua vontade, sua força. Você acorda, trabalha, consome, repete, dia após dia. E, mesmo cercado de informação, sente que não sabe nada. Isso não é acaso. Existe um sistema, não uma máquina com engrenagens, mas uma estrutura de ideias, hábitos e distrações, feito para te manter fraco. Um sistema que não quer que você pense, não quer que você questione, e muito menos que você se transforme. Neste vídeo, você vai entender como esse sistema foi construído, por que ele ainda funciona nos dias de hoje e o que grandes filósofos já sabiam sobre essa prisão invisível muito antes da modernidade. Mas cuidado, uma vez que você enxergar, não tem mais volta. Respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga toda a sua existência. Seja bem-vindo ao fim da ignorância. Antes de iniciarmos, eu quero te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar um like. Assim você me ajuda a crescer e espalhar essa mensagem para despertar outras pessoas. Conto com sua ajuda. A prisão invisível da normalidade. Você vive em uma prisão, mas ela não tem grades, muros ou guardas. Ela é construída com expectativas, distrações e promessas. Uma prisão tão bem feita que a maioria jamais percebe que está dentro dela. E o mais perverso é que te ensinaram a amá-la. Desde criança você foi condicionado a obedecer comandos sutis. Sente-se direito, tire boas notas, escolha uma profissão segura, evite questionar demais. Isso não é educação, é domesticação. O sistema te treina para não pensar por conta própria, para não sentir demais, para não confrontar o que está estabelecido. Aos poucos, sua identidade vai sendo moldada por fora, pela mídia, pelos padrões sociais, pelos modelos de sucesso que repetem sempre a mesma fórmula. E quando você tenta sair um pouco dessa linha, algo estranho acontece. As pessoas te olham como se você estivesse errado, como se buscar um outro caminho fosse uma ameaça. E é mesmo, porque a sua lucidez incomoda quem ainda dorme. O filósofo francês Michel Foucault já dizia: os sistemas de poder mais eficientes são aqueles que te convencem de que a obediência é uma escolha sua. E é exatamente isso que vivemos. Você consome, trabalha, busca status, mas sente um vazio que nunca se preenche. E mesmo assim continua. Porque o sistema te deu um script. E seguir esse roteiro te livra da angústia de ter que pensar no seu próprio propósito. A normalidade se tornou o cárcere perfeito. Quem está dentro não quer sair. E quem sai é perseguido como louco, estranho, radical. É o mito da caverna de Platão, reencenado todos os dias no mundo moderno. A luz da verdade incomoda, arde nos olhos, assusta. Mas se você recuar agora, volta a ser mais um. E se tem algo que esse sistema ama, é transformar seres únicos em cópias previsíveis. Mas talvez você esteja começando a ver, e se estiver, saiba, o que vem depois da percepção é ainda mais profundo e mais perigoso. A máquina que se alimenta da sua fragilidade. O sistema em que você vive não precisa usar a força para te dominar. Ele descobriu algo muito mais eficaz: enfraquecer você por dentro, lentamente, até que nem perceba o quanto foi capturado. Ele não quer te destruir, quer te manter em constante estado de quase feliz, quase confiante, quase desperto. Ele te alimenta com promessas que nunca se cumprem por completo. Compre isso e será respeitado. Tenha aquilo e será amado. Siga essa fórmula e será bem-sucedido. Mas sempre falta algo. Sempre há mais uma etapa, mais uma dívida, mais um objetivo inalcançável. E isso te mantém ansioso, te mantém correndo, te mantém cego. Porque um homem que está sempre correndo atrás de algo nunca tem tempo para olhar para dentro. Você já reparou como tudo parece desenhado para te esgotar? O excesso de tarefas, a sobrecarga de estímulos,
As comparações constantes nas redes sociais. Não é acidente, é estratégia. Quanto mais distraído você estiver, menos perigoso se torna. Quanto mais cansado, mais facilmente controlável. Schopenhauer já alertava que o ser humano vive entre o tédio e a dor. E o sistema entendeu isso como uma oportunidade de lucro. Ele te oferece prazeres que aliviam por instantes essa dor. Mas são prazeres anestesiantes, que te entorpecem, não que te curam. Eles te fazem esquecer da própria escravidão e até agradecer por ela. O sistema quer que você acredite que está no controle da sua vida. Mas pense, quando foi a última vez que tomou uma decisão profunda que partiu da sua essência e não de uma tendência, de uma pressão externa, de uma necessidade imposta? Quando você não tem identidade sólida, qualquer ideia te possui. Quando você não tem clareza, qualquer influência te molda. E isso é exatamente o que o sistema precisa. Homens perdidos, frágeis, confusos, fáceis de manobrar, fáceis de vender, fáceis de substituir. Mas o que acontece quando um desses homens decide parar de aceitar esse jogo? Quando ele começa a questionar? Quando ele começa a enxergar as engrenagens da máquina? A resposta está a seguir. O castigo de quem acorda. Quando alguém começa a despertar, o sistema não envia soldados nem atira bombas. Ele não precisa. Ele usa algo mais eficaz: a própria sociedade. Os amigos estranham, a família desconfia, os colegas se afastam. O sistema, com sua inteligência silenciosa, criou um ambiente onde pensar por conta própria é um ato de guerra. Não porque você diz algo errado, mas porque ousa ver o que ninguém quer enxergar. E quem desperta se torna um espelho. Um reflexo incômodo do que os outros têm medo de ser. A sua coragem de sair do rebanho expõe a covardia de quem continua ali. A sua vontade de questionar arranha a bolha de conforto onde todos se escondem. É por isso que vão te ridicularizar. Vão tentar te convencer de que está exagerando, de que está ficando paranoico, de que deveria deixar a vida levar. Mas o que eles chamam de viver é sobreviver anestesiado. Nietzsche chamava isso de moral dos fracos, um mecanismo de defesa do coletivo que tem medo de assumir sua impotência. O rebanho prefere seguir o pastor do que aprender a caminhar sozinho. E quando um de nós tenta escapar, o instinto do grupo age. Vão rir, vão isolar, vão atacar. Porque no fundo sabem que você representa uma ameaça. Não com armas, mas com consciência. E a consciência é contagiosa. Um homem lúcido desperta dúvidas onde antes só havia certeza cega. E isso abala a estrutura. O sistema precisa manter as aparências. Precisa fazer com que pensar pareça perigoso. Que sentir profundamente pareça fraqueza. Que ser diferente pareça doença. Mas o verdadeiro castigo não vem dos outros. Vem de dentro. É o silêncio entre você e a verdade. É perceber que não há mais volta. Que o caminho de volta ao rebanho agora te parece escuro, estreito, sufocante. E que mesmo sem saber o que te espera, você não consegue mais fingir. Isso é despertar. E essa é a cruz que os conscientes carregam, a solidão do primeiro passo. Mas é nessa solidão que nasce a verdadeira liberdade. Porque agora, pela primeira vez, você é dono da sua mente. E é justamente nesse ponto que o sistema começa a tremer. Porque o que ele mais teme está surgindo. Um homem que pensa por conta própria. E é sobre isso que vamos falar agora. O homem que pensa é o inimigo perfeito. Quando um homem começa a pensar por conta própria, ele se torna uma falha no código, um vírus dentro da Matrix, um erro que precisa ser corrigido ou eliminado. Porque pensar é perigoso. Pensar quebra padrões. Pensar questiona o que todos aceitam como verdade absoluta. Um homem que pensa é imprevisível, e o sistema odeia o imprevisível. Ele não se curva a slogans, não é seduzido por propaganda, não responde ao medo da mesma forma que os outros. Ele observa, ele investiga, ele questiona. E principalmente ele age com consciência. Isso o torna livre. E um homem verdadeiramente livre é uma ameaça ao mundo que se baseia em controle e manipulação.
Por isso o sistema investe tanto na distração. Ele não te impede de pensar, ele te impede de parar. Porque no momento em que você desacelera, começa a enxergar. No silêncio, nas pausas, nos vazios, é onde a verdade grita. Mas o mundo moderno tem horror ao silêncio. Ele quer te manter em movimento constante, correndo atrás de metas que não são suas, consumindo conteúdos que não te transformam, reagindo a estímulos que só servem para te ocupar. Como disse Pascal, o homem que não consegue ficar sozinho em um quarto é um homem em desespero. O sistema sabe disso, por isso te oferece tudo, exceto tempo para pensar. E quando você decide romper essa lógica e começa a refletir com profundidade, você sai da estatística. Você deixa de ser previsível, você para de se encaixar. E então, o sistema tenta te rotular, te chamar de arrogante, de problemático, de difícil de lidar. Porque se eles conseguirem te rotular, podem te deslegitimar. Mas você sabe, o pensamento autêntico não precisa ser aceito. Ele só precisa ser vivido. E é isso que te torna forte. Não é sobre vencer debates ou provar que está certo. É sobre ser alguém que não se dobra, que não se vende, que não se esconde. A sua presença passa a ser um lembrete silencioso de que existe outra forma de viver. Uma forma que não precisa de validação nem de aplausos, porque nasce da integridade. E isso o sistema não sabe como combater. Mas nem tudo são vitórias. Porque a liberdade que você encontra tem um custo que quase ninguém está disposto a pagar. E é sobre esse custo que vamos falar exatamente agora. A liberdade é dolorosa demais para a maioria. Poucos falam sobre isso, mas a liberdade verdadeira dói. Não a liberdade vendida em anúncios, aquela que te promete fazer o que quiser, enquanto você continua preso em desejos implantados. Não. Estamos falando da liberdade real. Aquela que começa quando você destrói tudo o que pensava ser e encara o vazio da própria consciência. Quando você desperta, percebe que todas as certezas que te sustentavam eram muletas, e sem elas, você precisa caminhar com as próprias pernas, mas ninguém te preparou para isso, porque o sistema te ensinou a buscar segurança, não autonomia. Te treinou para seguir, não para liderar a si mesmo. E agora, sem as máscaras, sem os velhos papéis, você sente o peso do que é existir com profundidade. Essa é a dor da liberdade. Você não tem mais onde se esconder. É nesse ponto que muitos desistem. Acham que estavam prontos para a verdade, mas só queriam uma nova mentira, mais bonita, mais sofisticada. Mas a verdade não conforta de imediato. Primeiro ela quebra, ela desmonta, ela te obriga a olhar no espelho e admitir que você também colaborou com sua prisão, que muitas vezes escolheu o caminho fácil, que silenciou sua intuição, que se traiu em nome da aceitação. E esse reconhecimento dói, mas é o único caminho para a reconstrução. Rousseau dizia que o homem nasce livre, mas por toda parte está acorrentado. A maior dessas correntes é interna. É o medo de ser rejeitado, de errar sozinho, de carregar o peso das próprias escolhas. O sistema sabe que poucos suportam esse fardo, por isso oferece um retorno fácil. Volte a consumir, volte a sorrir, volte para o barulho. Promete alívio imediato, mesmo que seja ao custo da sua alma. E muitos aceitam. Voltam a fingir, a repetir, a dormir. Porque ser livre exige não só força, mas coragem de sustentar o próprio vazio até que ele se torne morada. Até que o silêncio da alma seja mais familiar que o ruído do mundo. E é por isso que a liberdade é rara. Porque ela não é dada, ela é construída. E cada tijolo é feito de escolhas difíceis, de renúncias, de enfrentamentos internos. Mas se você tiver coragem de continuar, algo novo começa a nascer dentro de você. E é esse nascimento que o sistema mais teme. É sobre isso que vamos falar agora. O que acontece quando você rompe o sistema? O que acontece com alguém que atravessa o deserto da consciência e não volta mais para o rebanho? Ele muda, mas não da forma que o sistema romantiza. Não se torna um guru,
um mestre inalcançável, um ser superior. Ele se torna algo muito mais perigoso. Ele se torna íntegro. Porque um homem que viu a estrutura invisível da manipulação e decidiu sair dela, começa a caminhar com uma clareza silenciosa que o torna incontrolável. Ele já não busca mais se encaixar. Já não vive pelo medo do julgamento. Já não troca sua essência por migalhas de aprovação. Ele não joga mais o jogo. E isso assusta, porque o sistema só sabe lidar com quem obedece às regras, mesmo que secretamente. Mas quem rompe as regras do condicionamento interno, desaparece do radar. Esse homem pode até viver no mesmo mundo, ir aos mesmos lugares, usar as mesmas ferramentas, mas ele não está mais no mundo da mesma forma. Ele está por fora, observando, escolhendo com intenção, agindo com presença, e tudo ao seu redor começa a mudar porque sua energia muda. Ele já não precisa convencer ninguém. A sua presença por si só incomoda, porque onde ele pisa, a mentira treme. Onde ele fala, o automático desestabiliza. Ele se torna, como dizia Jung, uma centelha de consciência em meio ao inconsciente coletivo. E o sistema não tem resposta para isso. Mas não se engane. Essa liberdade não é confortável. Ela cobra. Cobra vigilância constante. Cobra escolhas conscientes, onde antes havia hábitos. Cobra renúncia do prazer fácil, do conforto cego, da bolha emocional. Mas, em troca, oferece algo que nenhum produto, curso ou ideologia pode te dar. Você mesmo. A posse da sua alma. O domínio da sua atenção. A autoridade sobre sua própria vida. E com isso, você descobre algo precioso. Que a verdadeira revolução nunca foi coletiva, sempre foi interior. Uma alma desperta vale mais que 1000 discursos. Uma mente livre ilumina outras, sem precisar forçar. O sistema pode tentar te apagar, mas não sabe o que fazer com quem não pode mais ser comprado. Agora que você chegou até aqui, resta apenas uma pergunta. O que você vai fazer com essa consciência que nasceu em você? Conclusão. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim da jornada, porque a verdadeira jornada começa agora, no silêncio que fica quando as palavras cessam. A pergunta não é mais se você está preso. Você já sabe que está. A pergunta é o que você vai fazer com esse saber. A ignorância era um abrigo, mas agora ela ruiu. E quando o abrigo cai, a alma fica exposta. Você não pode mais fingir que está tudo bem. Não pode mais sorrir para o espelho e acreditar que essa vida automatizada preenche o vazio que cresce por dentro. A lucidez dói, sim, mas ela também liberta. Você não é um espectador da sua própria vida, nunca foi. Só te ensinaram a se comportar como um. E agora, você tem uma escolha. Pode seguir como se nada tivesse acontecido, voltar para a rotina, para os vícios, para o barulho. Fingir que esse vídeo foi só mais um conteúdo na sua timeline. Ou pode se permitir sentir, refletir, romper. Pode começar aos poucos, se questionar, se ouvir, se lembrar de quem era antes do mundo te moldar. Pode decidir que não vai mais negociar sua alma por um pouco de conforto. Que não vai mais aceitar ser dirigido por um sistema que te quer fraco, calado, distraído. A sua vida não precisa ser um reflexo do que esperam de você. Ela pode ser o grito silencioso de quem acordou, porque no fim, a verdadeira força não está em dominar os outros, está em não mais ser dominado, está em pertencer a si mesmo, mesmo quando isso significa ser rejeitado pelo mundo. E quando você faz isso, você inspira, você acende uma luz. Você se torna aquilo que o sistema mais teme, um ser humano consciente. Por isso, se esse vídeo te tocou, não guarde só para si, compartilhe. Com quem ainda dorme, com quem está começando a ver, com quem precisa lembrar que ainda existe uma saída. E lembre-se, a prisão só continua existindo enquanto você acreditar que nasceu para ser cativo. O fim da ignorância não é um lugar, é um movimento, uma travessia, e ela começa agora, dentro de você. Deixe um acordei nos comentários
e até o próximo vídeo.